Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Uma noite sombria. Boa noite, Luciano e ouvintes. Eu me chamo Eduardo e o que eu vou relatar aconteceu há alguns anos. Eu trabalhei por muito tempo em um necrotério que fica nos fundos de um grande hospital e essa experiência marcou minha vida de maneira profunda. Não se trata de um relato antigo ou de memórias confusas. Cada detalhe permanece claro na minha memória, como se tudo tivesse acontecido ontem. A minha história com aquele prédio começou antes mesmo de ele se tornar um necrotério. Inicialmente o local era uma fábrica, mas estava vazio há algum tempo e eu fui contratado para cuidar da limpeza e da manutenção do lugar. Era um trabalho simples, mas essencial para mim na época, já que eu precisava urgentemente de dinheiro. Quando a fábrica foi fechada, o espaço ficou abandonado por algum tempo, até que a direção do hospital comprou o lugar e transferiu o necrotério do hospital para lá. Foi uma mudança inesperada, mas para minha sorte o proprietário decidiu me manter como funcionário, desta vez com funções adaptadas ao novo ambiente. O meu trabalho consistia não apenas em manter o local limpo, mas também em garantir que tudo estivesse em ordem ao final do expediente. Eu era o responsável por verificar se todas as luzes estavam apagadas, trancar as portas e janelas e assegurar que ninguém mais estivesse no prédio antes de sair. Apesar do que muitos poderiam pensar, trabalhar rodeado de cadáveres nunca me causou desconforto. No início, é claro, a ideia de estar em um local onde a morte era parte da rotina me deixava apreensivo. No entanto, com o tempo, a monotonia tomou conta e eu passei a encarar aquilo como apenas mais um trabalho. A rotina era sempre a mesma. Durante o dia, os médicos legistas, técnicos e outros funcionários realizavam seus trabalhos em meio à fria eficiência do ambiente. À noite eu ficava sozinho esperando que todos fossem embora para realizar a minha ronda final. Uma das últimas pessoas a deixar o prédio era a doutora Teresa, uma profissional dedicada e de hábitos metódicos. Teresa era uma mulher de cerca de 50 anos, de postura séria e olhar concentrado, que parecia se perder em meio às pilhas de documentos e relatórios que ela revisava incansavelmente. Nossa interação era limitada, mas cordial. Enquanto ela trabalhava até tarde, eu ficava sentado em uma mesa no final do corredor, esperando o momento de realizar a minha última inspeção. O ambiente era quase sempre silencioso, exceto pelos sons ocasionais do movimento da doutora e do eco de seus sapatos no piso do azulejo. A luz do laboratório onde ela ficava era a única fonte de iluminação, enquanto o restante do prédio permanecia envolto na penumbra. Foi em uma dessas noites que algo incomum aconteceu. Eu estava mais cansado que o habitual, quase adormecendo na cadeira, quando eu ouvi passos pelo corredor. Eu reconheci o som dos saltos da Teresa, mas algo estava diferente. Os passos eram mais rápidos do que o normal, como se ela estivesse apressada ou aflita. Quando ela finalmente apareceu no corredor, eu notei que ela parecia muito nervosa. A doutora Teresa relatou que enquanto estava sozinha em seu laboratório, ela ouviu uma voz chamando o seu nome. O som vinha do corredor escuro, mas ela sabia que ninguém além de nós estava no prédio. Ela disse que viu uma silhueta passar rapidamente diante da porta, como se alguém a estivesse espreitando. Eu tentei tranquilizá-la, explicando que talvez fosse sua imaginação ou o reflexo de algo que se movia no exterior, mas ela parecia certa do que havia visto. Embora o clima estivesse tenso, a doutora voltou ao seu laboratório determinada a terminar o seu trabalho.
Eu permaneci no meu posto, mas agora mais alerta, atento a qualquer som ou movimento. Poucos minutos depois eu ouvi novamente os passos apressados da doutora Teresa. Dessa vez ela veio até mim com o rosto pálido e a respiração ofegante. Ela disse que não conseguia mais ficar ali e pediu que saíssemos imediatamente. Eu obedeci sem questionar. Eu caminhei pelo prédio, verificando as portas e janelas, enquanto ela me seguia de perto, visivelmente nervosa. Não era normal que ela ficasse me esperando, já que ela sempre ia embora antes de mim. Assim que eu finalizei a minha inspeção, nós trancamos o prédio e partimos. Durante o trajeto para casa, eu tentei puxar assunto, mas ela evitava falar sobre o que havia ocorrido. No dia seguinte, eu notei que ela estava diferente. Ela chegou cedo, como de costume, mas parecia mais tensa e reservada. Ao final do expediente, ela me disse que não ficaria até tarde. Ela relatou que na noite anterior, enquanto ela estava no laboratório, ela viu novamente a mesma silhueta passando pela porta. Só que dessa vez, ela conseguiu observar mais detalhes. Segundo ela, a figura tinha uma aparência macabra. Era um homem magro, envelhecido, com os olhos fundos e uma expressão cruel. Ela reconheceu que era o cadáver de um idoso que havia sido levado ao necrotério recentemente. Ela estava convencida de que aquilo não era apenas fruto da sua imaginação, mas uma manifestação do espírito daquele homem. Eu fui buscar mais informações sobre o corpo que ela mencionou, e eu descobri que se tratava de um criminoso. Um assassino que havia tirado a vida de várias mulheres, inclusive de algumas crianças. Sua história era sombria e carregada de crueldade. A doutora acreditava que, de alguma forma, o espírito daquele homem permanecia preso ao necrotério, como se recusasse a deixar o local. Os 2 dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. O corpo do homem estava programado para ser transferido, mas até que isso acontecesse, o ambiente parecia pesado, quase sufocante. A doutora Teresa evitava ficar sozinha, e eu mesmo sentia calafrios ao realizar a minha rotina de inspeção. Finalmente o dia da transferência chegou. O alívio era quase palpável, como se todos ali estivessem se libertando de um peso invisível. O corpo foi levado sem incidentes e o necrotério voltou ao seu silêncio habitual. No entanto, o que aconteceu naquela noite nunca saiu da minha mente. A figura descrita pela doutora, o olhar cruel e o sorriso macabro continuam a assombrar a minha memória. Até hoje, quando eu penso naquelas noites, eu sinto um medo enorme tomar conta de mim. Trabalhar naquele lugar nunca mais foi a mesma coisa. Aquele lugar, antes apenas um espaço de trabalho, se tornou um local onde o mistério e o desconhecido parecem coexistir com a fria realidade da morte. Muitas vezes eu me pergunto se realmente houve algo sobrenatural naquela ocasião, ou se tudo não passou de uma coincidência, uma mistura de cansaço e tensão que nos afetou tanto a doutora quanto a mim. No entanto, parte de mim acredita que há coisas nesse mundo que não podem ser explicadas tão facilmente. Talvez aquele homem, com todo o mal que carregava em vida, tenha deixado uma marca tão forte que nem mesmo a morte conseguiu apagá-la completamente. Meus amigos, esse foi o meu relato. Eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e uma ótima noite a todos. Onde está o meu filho? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Roberto e a minha experiência é a seguinte. Há algum tempo, enquanto eu estava trabalhando em um necrotério, uma coisa realmente estranha me aconteceu. Eu sou médico legista e o que eu vivi foi algo totalmente sobrenatural. Algo que me deixou muito perturbado por muitos anos. O que aconteceu foi que uma noite, quando eu estava saindo do trabalho,
Por acaso, eu havia ficado trabalhando além do meu horário, acumulando horas por conta de alguns serviços atrasados. O caso é que eu saí do necrotério já depois da meia-noite. Naquele momento havia apenas um segurança que fazia a ronda noturna do local. Eu fui até ele, me despedi e segui o meu caminho, já que não era a primeira vez que eu ficava até tarde. Quando eu estava saindo, eu me deparei com uma coisa na entrada do necrotério. A entrada era cercada por vasos de plantas e algumas bancadas de ferro. Essas bancadas, além de servirem como assentos, davam um ar agradável ao local. Em uma dessas bancadas eu vi uma mulher sentada. Ela estava chorando com o rosto apoiado na palma das mãos, completamente desconsolada. Eu me aproximei dela, pois se ela estava ali, certamente ela tinha um motivo. Eu mal cheguei perto, e antes que eu dissesse boa noite, ela levantou o rosto, olhou diretamente nos meus olhos, e então ela correu em minha direção e começou a implorar. Doutor, por favor, devolva o corpo do meu filho. Eu preciso levá-lo comigo. Ele não pode ficar aqui por muito tempo. Luciano, eu perguntei qual era o nome do filho dela, e ela me respondeu que ele se chamava Ricardo. Embora eu geralmente não me envolva nesses assuntos, a angústia dela me comoveu e eu decidi investigar o caso. Eu pedi com gentileza que ela aguardasse enquanto eu verificava. Naquele momento, minha mente estava ocupada com tantas tarefas que eu mal conseguia me lembrar de algum corpo de criança com as características que ela mencionava. Pele morena, cerca de 9 anos de idade e uma cicatriz na bochecha. Ela descreveu cada detalhe com precisão. Eu voltei ao necrotério, cumprimentei novamente o segurança e eu fui direto aos arquivos. Eu tinha acesso total a ele sem precisar de permissão, pois eu trabalhava ali há mais de 10 anos e eu conhecia bem o local. Eu revirei os registros e os corpos armazenados, inclusive os que seriam enviados para universidades. Talvez, por algum erro, tivessem misturado e colocado o corpo do menino nesse grupo, mas eu não encontrei nada. Depois de quase 1h30 de buscas exaustivas, eu saí do necrotério para dar a notícia à mulher. Mas quando eu cheguei do lado de fora, eu não encontrei ninguém. Eu pensei que talvez ela tivesse ido embora desanimada, e aquilo me deixou mal. É devastador ver o sofrimento de um pai ou uma mãe pela perda de um filho. Sem alternativa, eu segui meu caminho para casa. No dia seguinte eu perguntei aos meus colegas de trabalho, mas nenhum deles sabia de nada relacionado ao caso. 2 deles, no entanto, pareciam muito nervosos e apreensivos. Eles disseram que não trabalharam em nenhum corpo com aquele nome, mas que eles sabiam quem era aquela mulher. Eles contaram que ela não era uma pessoa de verdade, mas sim uma entidade, um espírito. Alguns, com muito azar, já haviam se deparado com ela. Eu fiquei muito confuso. Eu disse que o assunto era sério e que eles não deveriam brincar comigo. Mas eles insistiram que era verdade. Ambos afirmaram já terem encontrado aquela mulher sempre chorando na mesma bancada onde eu havia visto. O que me deixou ainda mais surpreso foi que eles descreveram exatamente como ela era, embora eu não tivesse contado nada além de que ela estava buscando o corpo do filho. Eles até apontaram a bancada onde ela geralmente aparecia. Meus amigos, com base nos relatos, eu percebi que enquanto com eles a mulher se mostrava com uma aparência horrível e aterrorizante, para mim ela parecia uma mãe desesperada. E mesmo assim, eu decidi não acreditar completamente naquela história. Afinal, eu sou um homem da ciência. Eu gosto de ouvir relatos sobrenaturais, mas acreditar neles já é outra história. Algumas semanas se passaram e eu já havia esquecido desse episódio. Certo dia, por volta de 1h30 da manhã, eu estava voltando de uma festa e eu passei em frente ao necrotério. Não foi por nenhum motivo especial. Aquele era o caminho da minha casa. Ao passar, eu olhei para o lado e eu vi novamente a mesma mulher sentada na bancada, com o mesmo semblante, chorando.
Na mesma hora eu parei o carro, desci e fui até ela. Eu já não me lembrava dos avisos dos meus colegas, eu apenas me recordava da tristeza dela. Eu pensei que talvez eu pudesse ajudá-la, explicando que o corpo do filho não estava mais naquele necrotério e que ela talvez estivesse enganada sobre o local. Mas ao me aproximar, ela levantou o rosto novamente. Meus amigos, desta vez o que eu vi me deixou aterrorizado. O rosto dela estava cadavérico, a pele parecia colada aos ossos e os olhos completamente brancos e os dentes totalmente podres. Suas mãos, antes normais, agora pareciam mãos esqueléticas, extremamente magras, com unhas longas e amareladas. Era uma visão assustadora. Ela se lançou em minha direção e gritou me pedindo ajuda para encontrar o seu filho. Apavorado, eu me virei de costas, comecei a risar e corri de volta para o meu carro. Eu entrei, acelerei e só parei quando cheguei em casa. Assim que eu entrei, eu encontrei minha esposa e meus filhos na cama dormindo, mas eu não consegui dormir naquela noite. Eu fiquei acordado, perturbado com o que eu tinha visto. Eu nem mesmo contei o ocorrido, pois eu tinha medo de que pensassem que eu estava maluco. No dia seguinte, o segurança do necrotério me chamou. Ele disse que me viu pelas câmeras de vigilância e recomendou que eu nunca mais ficasse tão tarde por lá, para evitar encontrar aquela mulher novamente. Ele sabia sobre a aparição e ele contou que, embora não ocorresse sempre, alguns tinham o azar de encontrá-la, e dessa vez, o azarado fui eu. Muito obrigado a todos por ouvirem minha história. E uma ótima noite a todos. O terceiro andar. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz César. E esta é a experiência mais sinistra que eu já vivi em toda a minha vida. Tudo aconteceu há cerca de 3 ou 4 anos, quando eu trabalhava em uma empresa de limpeza. Essa empresa prestava serviços para diversos locais, incluindo um grande e movimentado necrotério, que também abrigava um laboratório e salas dedicadas ao curso de medicina forense. O prédio ficava próximo a uma universidade, o que explicava o tamanho impressionante das instalações. O meu trabalho era simples: limpar e encerar os pisos para que eles estivessem impecáveis no início do expediente da manhã, quando os estudantes e funcionários chegavam. Porém, na minha primeira noite de trabalho, o meu colega de equipe, o Maurício, que já estava lá havia 3 anos, me deu uma instrução muito específica. Ele me explicou que, embora eu devesse limpar todos os corredores e salas do prédio, havia uma exceção. Eu não deveria chegar perto do corredor do terceiro andar. O Maurício foi claro ao dizer que aquele corredor, onde ficavam 3 grandes câmeras frigoríficas usadas para armazenar cadáveres, não deveria ser limpo. Ele mencionou de forma casual que isso era algo já estabelecido pela equipe. Se alguém me questionasse, bastava mencionar que ele havia me orientado a não entrar ali. Eu achei curioso, mas eu não questionei. Afinal, ele era mais experiente e, de certa forma, ele era meu superior. Além disso, ele me deu outra orientação intrigante. Ele disse que, se por qualquer razão eu precisasse ir até o terceiro andar, eu deveria usar um crucifixo que ficava guardado no armário de materiais de limpeza. Era um crucifixo grande com uma imagem detalhada de Cristo, que, segundo ele, servia como proteção. Quando eu ouvi isso, eu não pude deixar de rir. Eu expliquei a ele que eu era ateu, que eu não acreditava em religiões e que esse tipo de coisa não fazia sentido para mim. Mas ele, no entanto, insistiu e me disse: não importa no que você acredita ou deixa de acreditar, pense nisso como uma precaução. É como usar um cinto de segurança. Você pode nunca precisar, mas se precisar,
Você vai agradecer por estar usando. Mesmo com sua insistência, eu não levei aquilo a sério. Afinal, não havia motivo para eu subir até aquele andar. E sinceramente eu pensei que era apenas uma superstição boba que ele carregava. Por quase um ano eu segui trabalhando sem nunca colocar os pés naquele corredor. Até que em uma noite particularmente fria, uma coisa no mínimo estranha aconteceu. Era verão, mas o frio que emanava das câmeras frigoríficas tornava o ambiente gelado, especialmente próximo às escadas que levavam ao terceiro andar. Eu estava bebendo muito café naquela noite, o que, unido ao frio, me fez precisar ir ao banheiro mais vezes que o normal. Os banheiros do primeiro andar ficavam longe, e eu pensei que seria mais rápido usar os do terceiro andar, mesmo sabendo das instruções do Maurício. Eu subi as escadas sem o crucifixo. Afinal, para mim, aquilo não fazia sentido algum. Ao chegar ao terceiro andar, eu notei uma coisa estranha. As portas das câmaras frigoríficas estavam todas entreabertas, permitindo que o ar gelado escapasse e inundasse o corredor com um frio ainda mais intenso. Aquilo me deu um arrepio, mas eu segui em frente, pensando que talvez as portas tivessem sido deixadas assim por descuido. Eu entrei no banheiro, fiz o que eu precisava, e quando eu saí, a minha vida mudou para sempre. Luciano, assim que eu abri a porta, eu vi algo que me fez congelar de medo. Bem no meio do corredor, havia um homem parado. Ele era extremamente magro e seu corpo estava coberto por um plástico branco que ia do peito até os joelhos. Imediatamente eu reconheci aquele plástico. Era o mesmo que usavam para cobrir os cadáveres durante o transporte dentro do necrotério. A pele daquele homem era de um tom cinza pálido, quase translúcida. Mas o que realmente me aterrorizou foram os seus olhos. Eles eram completamente negros, como se fossem 2 buracos profundos e sem alma. Sua cabeça parecia desproporcional, maior na parte superior e com um crânio deformado que tornava sua aparência ainda mais assustadora. Eu sabia que o que estava diante de mim não era um homem de verdade. Aquela coisa era um cadáver. Um cadáver que, de alguma forma, estava de pé me encarando. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. O medo parecia ter travado minhas cordas vocais. Tudo o que eu consegui fazer foi dar meia volta e me trancar novamente no banheiro. O meu coração batia tão forte que eu achava que iria explodir. Para piorar, eu percebi que eu não tinha o meu celular comigo. Ele estava no meu armário junto com os meus pertences, e eu também não tinha um rádio para chamar o Maurício. Eu estava ali completamente sozinho. Enquanto eu me escondia em um dos cubículos, eu ouvi passos do lado de fora. Eram passos leves, descalços que ecoavam no corredor. Aquela coisa estava andando. Eu podia ver pela fresta sob a porta as sombras de seus pés parados bem em frente ao banheiro. Ele estava lá, esperando que eu saísse. Meus amigos, eu não sei quanto tempo eu fiquei trancado ali. O medo era tão grande que pela primeira vez em anos eu pensei em rezar. Mas fazia tanto tempo que eu não frequentava a igreja que eu nem me lembrava de uma oração sequer. Tudo que eu consegui fazer foi ficar torcendo para que aquilo acabasse logo. Finalmente eu ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Era o Maurício. Ele havia notado a minha ausência e subido para me procurar. Assim que eu ouvi sua voz, eu corri para a porta, a abri e me joguei em seus braços, tremendo e chorando muito. Eu contei tudo o que havia acontecido. Então ele me olhou com seriedade e, em vez de duvidar, ele apenas disse: "Agora você entendeu porque eu te disse para usar o crucifixo se precisasse subir aqui." Meus amigos, desde aquele dia eu nunca mais pisei no terceiro andar. Eu inclusive pedi transferência para outro posto de trabalho e eu tentei seguir a minha vida, mas aquela noite até hoje ainda me atormenta. Até hoje eu me pergunto, o que era aquela coisa? E será que teria sido diferente se eu tivesse seguido o conselho do Maurício e usado
o crucifixo. Tá aí uma coisa que eu nunca vou saber. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O cadáver se levantou. Olá, saudações Luciano e também a todos os inscritos e ouvintes do canal. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu com meu pai. Isso ocorreu quando eu era muito pequeno, por isso na época ele não me contou o que aconteceu. Apenas anos depois, quando eu já era adulto e manifestei meu interesse em estudar o que ele havia estudado e seguir a mesma profissão, médico forense, foi que ele decidiu me contar essa história. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem de uma noite em que meu pai chegou do trabalho. Ele tinha recebido uma ligação urgente da polícia para comparecer a uma cena de crime. Meu pai foi, e quando ele voltou naquela mesma noite, ele parecia diferente. A sua expressão era distante e ele quase não dava atenção a mim nem a minha mãe, e ele começou a ter muitos problemas para dormir. Esse comportamento durou cerca de 2 ou 3 semanas, e com o tempo ele voltou ao normal, mas ele jamais mencionou o que havia acontecido naquela noite. Pelo menos não até anos mais tarde. Meu pai me contou que naquela ocasião ele foi levado a uma casa abandonada pelos policiais. Eles haviam encontrado o corpo de uma jovem no porão do local. O corpo apresentava claros sinais de violência. Havia marcas de cortes feitos com facas e sinais de asfixia no pescoço. A jovem havia perdido a vida de uma maneira terrível, e o seu rosto, mesmo sem vida, tinha uma expressão de dor e terror. O porão estava cheio de coisas espalhadas e itens aparentemente deixados para trás pelos antigos moradores. Havia panelas, mesas com rodas, garfos e colheres jogados pelo chão, todos esses objetos inúteis misturados à cena do crime. Quando meu pai chegou, ele começou a examinar o corpo e a realizar os procedimentos necessários para a perícia. Ele estava focado em seu trabalho e, em um determinado momento, os policiais o deixaram sozinho. Isso era uma coisa normal, já que os forenses costumavam preferir trabalhar sem interrupções para conseguir realizar uma análise mais minuciosa. Enquanto trabalhava, meu pai se virou por alguns segundos para pegar alguns utensílios. Quando ele se virou novamente, o cadáver que antes estava no chão simplesmente não estava mais lá. Ele me explicou que foram apenas 2 ou 3 segundos no máximo, mas ao se virar, ele viu que o corpo estava de pé bem à sua frente. Meus amigos, o susto que ele tomou foi imenso. Ele se levantou rapidamente e, tomado pelo medo, ele começou a recuar passo a passo até sentir as costas pressionadas contra a parede. Meu pai, um homem da ciência acostumado a lidar com corpos e a lógica do seu trabalho, sabia que um cadáver, especialmente nas condições daquele, não poderia simplesmente se levantar. De acordo com os exames preliminares, a jovem estava viva havia cerca de 10 horas quando ela foi encontrada. O corpo permaneceu de pé por alguns segundos, apenas observando meu pai, e em seguida ele começou a caminhar lentamente. O medo deixou meu pai paralisado. Ele não conseguiu gritar e nem chamar por ajuda.
O cadáver continuou a andar passo após passo até sair do quarto. Ao chegar às escadas que levavam ao andar superior, já que eles estavam no porão, o corpo simplesmente desabou. O som do impacto contra o chão de madeira foi tão alto que os policiais vieram correndo para ver o que havia acontecido. Quando chegaram, eles encontraram um cadáver estirado no chão. Os policiais questionaram meu pai sobre o que tinha ocorrido e ele, ainda abalado, contou tudo o que havia presenciado. Que o corpo se levantou sozinho, caminhou até as escadas e simplesmente caiu. Meus amigos, naquela noite meu pai voltou para casa extremamente pálido. Segundo o que ele nos contou, ele teve muitos pesadelos nos dias seguintes, todos relacionados àquela experiência. Isso explicava o motivo da sua insônia e do seu comportamento distante após o que aconteceu naquela noite. Ele me disse que ao escolher essa profissão, eu deveria estar preparado para lidar com situações muito difíceis e que às vezes essas experiências poderiam não ser deste mundo. Apesar de ouvir essa história aterrorizante, eu decidi seguir com os meus estudos e tornar-me forense, assim como ele. Até hoje, nos anos em que eu exerço essa profissão, eu posso dizer com sorte que eu nunca passei por nada parecido, e eu espero nunca ter que vivenciar algo assim. Meus amigos, essa foi a minha história. Eu espero que todos tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela atenção.